Fera, lá vai você para Facu de busão, hein? Ouvindo aqui um podcast do Física Total, e aí de repente um freio, e lá vai você para frente. Você tem a nítida impressão de que algo empurrou você. Mas fera, será que realmente você sofreu uma força para poder ir para frente? Lembra, a gente já discutiu aqui, se tem força, tem quem aplica e tem quem sofra. Você sofrendo uma força, alguém tem que ter aplicado essa força em você. E se não tiver ninguém ao seu redor? Se você estiver de bobeira e não tiver ninguém por perto de você, será que realmente é uma força que faz você ir para frente? E quando você está parado, que o ônibus arranca bruscamente, você tem aquela sensação de ser jogado para trás. Ora, mas para lhe empurrarem para trás, alguém tem que estar fazendo a força. Não existe força sem quem sofra e quem faça a força. E se ninguém encostou em você, se nada tocou você, e aí? É realmente uma força ou tem uma outra coisa por trás disso? Discutindo essa ideia, é que Galileu chegou ao conceito de inércia, fera. Inércia seria uma dificuldade natural que os corpos têm de mudarem o seu estado de movimento. Se você está parado, fera, naturalmente você tende a permanecer parado. Se você está em movimento, naturalmente você tende a permanecer em movimento, em linha reta e com velocidade constante. Para que isso mude, aí sim, fera, para haver mudança, é preciso que uma força seja aplicada. É preciso que uma resultante de forças não nula atue sobre você. Então, fera, para vencer a inércia dos corpos, eu preciso de uma resultante de forças não nula. Mas atenção, fera, quando eu tenho um corpo em repouso, isso não garante que não existam forças aplicadas nele. Até porque existem duas formas de repouso. O repouso que a gente chama de repouso instantâneo, aquele repouso de quando você joga algo para cima que ele sobe, no ponto mais baixo ele volta. Naquele instante que ele inverte o sentido, a velocidade é nula, mas é instantaneamente. E isso pode acontecer mesmo havendo força resultante diferente de zero. O repouso permanente é que está associado a uma força resultante igual a zero. Mas cuidado, fera! Nem sempre quando eu observo um corpo parado, a resultante das forças entre ele é zero. Aí você diz, não, para aí, eu aprendi errado então. Me disseram que sempre que o corpo está em repouso, a resultante das forças sobre ele é zero. E eu digo, fera, se foi exatamente isso que disseram, atrapalharam você. Imagine a seguinte situação, eu estou aqui dirigindo meu veículo e eu tenho pendurado aqui um santinho. Na hora que eu piso no acelerador do carro, o que é que acontece com ele que está aqui pendurado? Ele se desloca para trás. E ele pode ficar deslocado para trás parado em relação a mim. Ora, mas se ele está parado quer dizer que a força resultante é zero? Ora, mas tem uma tração inclinada e tem uma força-peso apontando para baixo, fera. E aí? Não está em equilíbrio. Mas Ives está parado em relação a você. Como não está em equilíbrio? Não está em equilíbrio, fera, porque o meu carro está com aceleração. E aí, quando eu uso um referencial com aceleração, as leis de Newton não se aplicam como você aprendeu. As leis de Newton elas só podem ser aplicadas quando estudamos os movimentos em relação a um referencial inercial. Isso é muito importante, fera. É preciso que o corpo esteja sendo estudado, o seu movimento, em relação a um referencial sem aceleração. Outra coisa que talvez você tenha aprendido errado, fera, é que quando duas forças opostas são aplicadas num corpo, ele fica em equilíbrio. Muito cuidado. A gente na aula de vetores falou sobre a diferença entre vetores opostos e vetores diretamente opostos. Se o corpo é uma partícula, os vetores opostos eles são diretamente opostos. Mas se o corpo é extenso, as forças podem ser aplicadas em pontos diferentes e isso produzir um movimento de rotação no corpo. E aí, fera, embora a resultante das forças seja zero, o corpo não está em equilíbrio. Essas coisinhas e esses detalhes são muito importantes, fera, principalmente numa prova como a do Enem, que tem conceito como a chave para a resolução de muitos dos problemas. E aí, fera, eu convido você a acompanhar agora no papel como é que a gente deve avaliar a primeira e a segunda lei de Newton. Lembrando, as leis de Newton, como a conhecemos, são válidas para referenciais inerciais
e para partículas. E tem mais uma surpresinha que a gente vai dizer para você a seguir. Tranquilo? Vai aí para o vídeo e depois vamos para os exercícios dos exemplos. Fera, o segredo está na aceleração. Então, começa tudo pensando em aceleração. Aí você olha se o problema, o corpo tem ou não tem aceleração. Bora começar avaliando a seguinte situação. Não tem aceleração. A aceleração é nula. E aí, se a gente fala de aceleração enquanto vetor, se a aceleração vetorial é nula, isso significa que a velocidade, por conta da aceleração ser nula, a velocidade vai ser constante, tranquilo? Nesta situação de aceleração nula, fera, a gente vai falar que o corpo está em equilíbrio. Anote aí. Lembrando, fera, que a gente está falando aqui do corpo como uma partícula e a gente está falando de aceleração nula em relação a um referencial inercial. Tranquilo? Precisa que eu anote isso, fera? Então eu anoto, sem problema. A gente está falando de partícula, as leis de Newton, como a gente discutiu agora há pouco no vídeo, são para partículas e a gente está falando em relação a um referencial inercial. Lembrando que o referencial inercial é aquele sem aceleração. Ou é um referencial que está em repouso ou que tem movimento retilíneo e uniforme, tá? Então é um referencial inercial. Fique atento com relação a isso. Ora, fera, quando o corpo está em equilíbrio, a gente vai ter duas situações. Ele pode estar em equilíbrio com velocidade igual a zero, e aí a gente tem o corpo em repouso, ou a gente tem o corpo em equilíbrio com velocidade diferente de zero. E aí, neste caso, fera, a gente vai ter um movimento que não muda o módulo da velocidade e que não muda a direção nem o sentido. Para que isso aconteça, fera, somente se o movimento for um movimento retilíneo e uniforme. Então, quando a gente tem, fera, a aceleração igual a zero, a gente tem tudo isso aqui. E, fera, se a gente tem aceleração igual a zero, isso é porque a força resultante que atua sobre o corpo é nula. Quando a força resultante é nula, então ou o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Isso corresponde ao que a gente chama de princípio da inércia. Anote isso aí, fera. Princípio da inércia. Livre da ação de forças, um corpo ou está em repouso e permanece em repouso, ou está em movimento em linha reta com velocidade de módulo constante. Isso é um princípio que Galileu propôs e que Newton fechou, e por isso é conhecida como primeira lei de Newton. O princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, diz que um corpo livre da ação de força resultante, ou porque não existem forças, ou porque o resultado das forças é nulo, está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tranquilo, fera? Quando a gente fala de aceleração, a gente está falando de força resultante. Então, força resultante nula faz com que a aceleração seja também nula. E aí, o corpo está em equilíbrio, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Mas, fera, e se a ação das forças não for nula? Se a resultante for diferente de zero, o que é que acontece? A gente tem uma aceleração, fera, que também é diferente de zero. E aí, quando a aceleração é diferente de zero, o corpo não está mais em equilíbrio. E uma coisa muito importante a gente precisa saber. A gente precisa saber que força resultante e aceleração são proporcionais de forma direta. Força e aceleração são diretamente proporcionais. E aí, fera, atenção com o que é dito agora. A razão entre a força e a aceleração é constante.
constante. Isso mesmo que você está ouvindo, fera. A aceleração e a força são diretamente proporcionais, então a razão entre a força e a aceleração é constante. E quem é essa constante, fera? Quem é essa constante? E isso, fera, essa constante é o que a gente chama de massa inercial do corpo. A massa do corpo é que é essa constante. Então, atenção mais essa, fera. A segunda lei de Newton, apresentada nesta forma, ela só é válida para partícula, cujo referencial é inercial, a gente está avaliando em relação ao referencial inercial, e cuja massa é constante. Quando a gente reescreve isso aqui, fera, fica com a fórmula que você já conhece. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Lembrando, fera, esta fórmula só é válida quando a gente está falando de partícula relacionada com o referencial inercial e se a massa é constante. Quando a gente tem massa variável, a gente vai ver lá na frente, a gente precisa usar o teorema do impulso. Mas lá na frente a gente fala sobre isso, fera. Esse princípio, essa equação aqui, fera, é o princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental. E aí a gente chama o princípio fundamental de segunda lei de Newton. Ô Ives, se é a segunda, por que ela é a fundamental? Não deveria ser a primeira, não? Não, fera, porque a primeira lei é um caso particular da segunda. Aí você me pergunta, como assim, Ives? Como é que a primeira lei é um caso particular da segunda? Ora, fera, se a aceleração for nula, esse produto é nulo, a força resultante é nula, não é isso? E aí o que é que acontece quando a aceleração é nula? A velocidade é constante, ou zero e permanece em repouso, ou diferente de zero em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, com a aceleração nula, a força resultante é nula e livre da ação de forças, o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Logo, a primeira lei pode ser tirada da segunda. Por isso que a segunda é fundamental. Tranquilo, fera? Anote isso aí direitinho e vamos para algumas questões para a gente treinar isso. Olha aí, fera, atenção, hein? Assinale a afirmativa abaixo que não é sempre verdadeira. Fera, grifa esse não, destaca esse não, ok? Porque a gente está acostumado a procurar o que está verdadeiro, aquilo que está correto, aquilo que é certo. E aí quando uma questão fala de não, ela pode estar induzindo você ao erro. Tanto que questões do Enem, isso é importante saber, questões do Enem não tem comando negativo. Você não vai pegar nenhuma questão do Enem dizendo para você procurar o que está errado, o que é incorreto e o que não é verdadeiro, tranquilo? Questões do Enem são sempre para encontrar o que é certo, o que está correto, o que é verdade. Mas bora lá. Nessa questão em particular, ele quer que você encontre o que nem sempre é verdade. Aí vamos lá, na letra A ele diz assim, no movimento circular e uniforme, olha aí, fera, uniforme, porque o módulo da velocidade é constante. De um determinado objeto, existe força atuando no objeto. Claro que existe, fera, porque se não existisse força atuando no objeto, o movimento do objeto seria retilíneo e uniforme. Primeira lei de Newton, livre da ação de forças, o corpo tem movimento retilíneo e uniforme ou está em repouso. Então o que está aí é sempre verdade, fera. Na letra B diz, se um objeto está acelerado, é porque existem forças atuando sobre ele e sua velocidade muda com o passar do tempo. Fera, estar acelerado significa que tem aceleração. E aí, se tem aceleração, a força resultante é diferente de zero. Se a força resultante é diferente de zero, tem força atuando sobre o objeto. E como a aceleração é diferente de zero, a sua velocidade muda. Muda ou em direção e ou sentido e ou muda também a sua intensidade. Isso sempre verdadeiro. Na letra C diz aí, se existem forças atuando sobre um objeto, ele está acelerado e a sua velocidade muda com o passar do tempo. Atenção, fera, isso não é sempre verdade. Imagine a seguinte situação, você sentadão no sofá,
tranquilão assistindo TV. Existem forças atuando em você, do sofá no seu corpo, da terra atraindo você. Existe a força de empuxo feita pelo ar, que você está mergulhado num fluido. Todas essas forças têm resultado nulo e por isso é que você está em equilíbrio paradão no sofá. Então, o resultado da soma das forças é zero, mas existem forças atuando em você e você está em repouso. Então, muito cuidado. O fato de existir força atuando no objeto não implica que esse objeto esteja acelerado. Ele pode ter a resultante das forças igual a zero, e aí, neste caso, ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tranquilo, fera? Então, como ele está perguntando o que não é sempre verdade, a alternativa correta, letra C, C de coisa fácil. Tranquilo? Olha aí, fera. Um carro desce um plano inclinado com velocidade constante. Parou. Velocidade constante, fera. Grife isso aí. Perceba que não é módulo da velocidade, perceba que não é velocidade escalar constante, é velocidade constante. Acabou, fera. Se a velocidade é constante, não muda módulo, não muda direção, não muda sentido. E independente de estar descendo um plano, estar num plano horizontal, estar num plano vertical, se a velocidade é constante, fera, a aceleração é igual a zero. E se a aceleração é igual a zero, a força resultante, que pode ser obtida por massa vezes aceleração, quando a massa é constante, a força resultante também é zero. Na verdade, o módulo da força é zero, a força resultante é nula. Então, quando ele diz nessas condições, a resultante das forças que nele atuam, sem medo de errar, você vai lá na letra E e marca deve ser nula. E de eita, coisa fácil, fera. Lembre, velocidade constante sem erro. Velocidade constante e aceleração igual a zero, força resultante nula. Simples assim. Tranquilo? Continue acompanhando a aula, fera. Olha aí, fera. Duas forças perpendiculares entre si. Então, uma perpendicular à outra, passou a atuar ao mesmo tempo num corpo de massa 10 kg que estava em repouso, ou seja, que estava em equilíbrio. Ora, se estava em equilíbrio, a força resultante era zero, ou porque não havia força aplicada sobre o corpo, ou porque o resultado das forças dava zero. Nas duas situações, fera, eu posso imaginar como se não existissem forças. E aí o corpo estava aqui livre da ação de forças e duas forças perpendiculares, uma de 40 newtons e outra de 30 newtons, passam a agir simultaneamente, ao mesmo tempo sobre o corpo. Ora, fera, duas forças que agindo ao mesmo tempo têm como resultado o quê? Uma força aqui na diagonal. Lembra que quando você tem duas forças perpendiculares, você pode simplesmente traçar aqui a diagonal do retângulo e já achou quem é a força resultante. Lembrando que para calcular a soma de dois vetores, quando eles são perpendiculares, é só usar Pitágoras, fera. A gente tem que o módulo da força resultante ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. O módulo da força resultante ao quadrado vai ser igual a 900 mais 1.600, fera. O módulo da força resultante vai ser a raiz quadrada de 1.600 mais 900, que dá 2.500, ou seja, 50 newtons. Lembrando que força resultante, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. O produto da massa pelo módulo da aceleração, fera, é igual a 50 newtons. A massa, ele diz na questão que vale 10 kg. Então, 10 vezes o módulo da aceleração é igual a 50. Então, o módulo da aceleração, fera, é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, atenção, fera. Tudo bem que o módulo a gente achou fácil.
Só que muitas alternativas dão como módulo 5 metros por segundo ao quadrado. E ele quer discutir o tipo de movimento que você tem. Ora, fera, se eu tenho uma força resultante que dá resultado uma aceleração, eu já sei que o movimento não é retilíneo uniforme. Mais do que isso, como o corpo estava inicialmente parado, fera, e força resultante, o vetor força resultante, é igual a massa vezes a aceleração resultante, a aceleração e a força são sempre paralelos. Como, atenção, fera, como a velocidade inicial era nula, o movimento será retilíneo. Retilíneo, e essa aceleração vai ser sempre paralela ao vetor velocidade. Então, ele vai ser retilíneo e uniformemente variado com a aceleração paralela à velocidade em cada instante. Se é paralela à velocidade, lembra que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, essa aceleração vai ser sempre tangencial à trajetória. De novo, fera, como a velocidade inicial era nula, o efeito da força resultante é um movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é sempre paralela à velocidade instantânea e por isso é tangencial com a trajetória. Esse conjunto de informações faz com que a resposta, que o gabarito da questão, seja a letra E. De eita, poxa, fera, como é fácil. Fácil sempre que a gente está sabendo o que fazer, né? Então vamos juntos que esse ano é seu ano. Viu aí, fera? Lei da inércia, primeira lei de Newton. Na verdade, princípio da inércia ou primeira lei de Newton fala que todo corpo livre da ação de forças, isso quer dizer sem forças ou com resultante de forças nulo, está parado ou está em movimento retilíneo uniforme, quando o referencial é inercial. Muita atenção com isso, fera. E quando a força resultante é diferente de zero, o corpo tem aceleração que é proporcional a essa força. Quanto mais força, mais aceleração. Se as grandezas são diretamente proporcionais, existe uma razão constante, que é a massa. Então, a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, só é válida, fera, se você estiver falando de um corpo de massa constante. Anote isso, porque isso pode ser uma pegadinha numa questão conceitual. Força resultante só é igual a massa vezes a aceleração se a massa for constante. Tranquilo, fera? Viu como tem um monte de novidade, mesmo em conteúdos que você já estava familiarizado? Pois é, fera, é para isso que você está aqui, para aprender além do básico, o detalhe que vai fazer a diferença. E esse ano, fera, vai ser o seu ano. Vamos juntos. Lembre que você pode.